Gente, estamos voltando aqui. Eu acho que agora vai. Vamos esperando aqui o nosso convidado, as pessoas entrando. Deu uma parada. Mas sim, hoje o Papo Criativo é sobre audiovisual. Entrou o nosso convidado de novo. Foi uma paradinha, coisa que acontece. Tinha travado, mas já estamos de volta aqui. Vamos chamar o nosso convidado e voltar aqui a nossa conversa. Agora sim. Estamos aqui falando do audiovisual, com a Erlanes Duarte, do Moleque Tu é Doido, entrando aqui. Agora sim, né? Pronto, voltamos. Coisas que acontecem. Turma, tá vendo, todo mundo tá vendo aí legal, tá tranquilo. É. Pois é, Erlanes, como eu estava falando, é, a ideia, o projeto Moleque Tu é Doido, ele traz muito da maranhensidade, né? Com o script, a sinopse, o próprio filme, o roteiro, na verdade, ele é baseado em nossas lendas, em nossa realidade, nessa pegada de humor, mas também um pouco da história e do imaginário criativo do maranhense. Por que essa pegada de maranhensidade, que deu muito certo, como surge esse foco em nossas tradições, nossas crenças, nossas histórias? A ideia inicial, professor, era de fazer uma comédia que pudesse espelhar o nosso jeito de ser, as nossas expressões, e aí a gente fez uma pesquisa também que a gente queria colocar lendas, que fosse um mote principal do projeto, e que dentro disso usássemos a cidade como pano de fundo, né? E no final a cidade tem um destaque gigantesco, então, como eu falava no início, houve todo um grande planejamento, né? Desde as expressões do que seria dito dentro do filme, até as locações. Então, a gente queria mostrar São Luís como ela realmente é, sem mentir, sem maquiar. Então, a gente ia mostrar o que era belo de fato, a gente ia mostrar a periferia como é de fato. Então, as pessoas se identificaram muito com isso. Então, a ideia era fazer uma comédia, mas que a gente pudesse falar do maranhense, que a gente pudesse se ver, que a gente pudesse se divertir, né? Embora seja uma ótica fictícia, o filme traz esse registro de um tempo, de uma época, de um momento, do nosso jeito de ser, das nossas expressões, né? E eu acho que deu muito certo por isso, porque quando a gente faz as exibições promovidas nas comunidades, é o que a gente mais escuta do público. Olha, a gente está muito acostumado a ver coisas futuristas, outras culturas, do eixo Rio-São Paulo, e é a primeira vez que a gente se vê, né? O filme dá essa oportunidade para a gente brincar consigo mesmo, da gente sentar numa poltrona e se assistir, brincar com isso, se divertir, de ir numa sala de multiplex, numa sala de cinema, e poder assistir ao cinema maranhense. Então, assim, quando a gente misturou tudo isso, que a gente pega a expressão, que a gente pega as nossas personas, e que a gente vai para as igrejas, nosso centro histórico artístico, e que a gente mostra as nossas belezas, é claro que o filme cresce, as pessoas compram essa ideia, e o resultado é isso, o resultado fantástico de um cinema que hoje é reconhecido no Brasil inteiro, o cinema maranhense, não só pelos grandes produtores e diretores que nós já temos aqui, mas em termos estatísticos realmente, com um número expressivo de pagantes, de bilheteria, e a gente consegue fazer, o Moleque Tu é Doido consegue fazer do cinema independente algo extraordinário, um fenômeno, né? E isso graças ao maranhense, eu sempre falo isso, professor. O maranhense que comprou o ingresso, que foi lá no cinema, que comprou a ideia, ou seja, aquilo que você falava, a gente trabalhou não só no mercado, mas na formação de plateia também. Então, a gente mostra que as pessoas querem consumir sim esse tipo de produto e querem ver o que é da sua terra, com certeza. E a gente percebe, Erlanes, que da mesma forma que as culturas populares, os grupos culturais da cultura popular e tradicional carregam quando eles são difundidos no país inteiro a nossa identidade, o que leva ao sentido de pertencimento a quem assiste. Então, essa pegada do Moleque Tu é Doido, eu acredito que traga esse carinho e esse clamor popular pela identificação
com o que ele está vendo na tela, provocando assim uma valorização da sua história, memória, tradição, do seu lugar, num cenário nacional que é eixo Rio-São Paulo. E, principalmente, eu acho que o grande momento foi quando passou na TV aberta, né? Foi exibido na TV aberta, que foi fantástico esse momento, que, de fato, com todo respeito aos demais produtores, que tem seu valor, foi um grande boom do audiovisual no Maranhão. Para o Brasil, com uma qualidade significativa e com um formato nosso. E me diga assim, de 2014 até Moleque, mais doido ainda, foi um processo. Então, como foi esse início, já que é uma produção independente e o cinema é caro? Sim. Sim, muito caro. Extremamente oneroso. Aí eu quero que você dê ferramentas de criatividade para essa turma. Pois no início foi muito difícil, porque ainda é muito difícil, tá, gente? Não é porque a gente está no quarto filme que ficou fácil, não. Eu via um diretor de cinema famoso, e acho que era o Padilha, que no Brasil, nos Estados Unidos, se você tem um filme de sucesso, você certamente garante mais 2. Aqui no Brasil, não, você tem que recomeçar o ciclo novamente, de ir atrás, de ver os aportes e tudo. Então, mesmo o filme sendo de sucesso. Esse início, ele foi com os amigos, uma equipe, com os atores, poucos apoios que a gente teve, mais significativos também, então eram amigos empresários, eram alguns colegas que nos ajudavam de alguma forma, mas muito pouco em relação a uma produção de um longa-metragem, né? Então eu acredito que a vontade da equipe foi muito maior do que propriamente uma estrutura de dinheiro para você fazer aquilo. Então você tinha uma câmera emprestada, você tinha uma locação que era cedida, você tinha a boa vontade dos atores. É como se fosse um contrato de risco, porque se no futuro viéssemos a ter uma bilheteria, essa bilheteria seria dividida, enfim, então a gente conseguiria de alguma forma um aporte para recompensar algumas coisas, algumas demandas que a gente tinha no primeiro filme. E assim foi feito, e assim nós conseguimos. Quer dizer, olha só que risco você tentar uma sala de cinema, exibir esse filme e assim trazer uma bilheteria significativa ao ponto de você conseguir, de alguma forma, sanar algumas dívidas. Já no segundo, com esse sucesso do primeiro, a gente já consegue uma lei de incentivo junto ao Estado, e na época foi a SEMAR que comprou o filme, na ideia, junto à lei de incentivo. Então, o quanto é importante esses aportes? Por quê? Porque a gente não tem só no Brasil, a gente tem isso também nos Estados Unidos, eles usam uma porcentagem para fazer os filmes também de leis, de incentivos fiscais, e aqui no Brasil, especialmente aqui no Maranhão, a lei de incentivo estadual à cultura, ela foi fundamental nesse processo do segundo filme, porque assim você tem uma estrutura maior, você tem a capacidade de competitividade ainda maior, onde você tem um trabalho de mais qualidade, você tem a dignidade dos profissionais que estão trabalhando ali, receber pela semana que estão trabalhando, os atores. Então, assim, a gente conseguiu caminhar ainda mais, né, nesse processo e aumentar essa qualidade do Moleque é Doido. E aí sim, os amigos, os empresários também continuam ajudando nesse processo, e aí a gente faz um filme mais robusto a partir do segundo filme, para que a gente pudesse ter esse espaço dentro dos cinemas, e quando acontece isso, professor, você tem o resultado. Então, o Moleque é Doido 2 ficou no top 20 do cinema nacional em 2016, em novembro. Naquela semana, nós somos o 15º filme mais assistido do Brasil. Então, quando você percebe que esses filmes que estavam à sua frente tinham 2.000 salas exibindo, os filmes que estavam atrás de você tinham 2.000 salas, e você com apenas 17 salas, você chega à 15ª posição, é um fenômeno. É um fenômeno porque esses números eles chegaram para todo o Brasil, e o Moleque é Doido, quer dizer, o cinema maranhense estava no mapa do cinema nacional naquela semana. Ficou 15º, depois 16º e 19º lugar. Então, durante 3 semanas, nós somos um dos 20 filmes mais assistidos do Brasil. Então, esse cinema independente, esse cinema maranhense, ele chega no mapa do cinema nacional de maneira forte, somente com os dados do Maranhão naquela época do segundo filme. Então, mostrando que o cinema tem força, que a gente tem qualidade, que a gente tem competitividade, graças ao trabalho de uma equipe que estava muito empenhada para esse sucesso. Perfeito. E a gente percebe que também
para o mercado, seja de qualquer área, o produto se assegurar no mercado, a partir do lançamento, ele usa muito do marketing para que ele seja disponibilizado, o produto cultural, no caso, o audiovisual, e ele se estabeleça como uma marca forte. E eu penso, aí eu queria que você me dissesse, que o próprio nome, a denominação do projeto pesa. Moleque tá doido. Isso é uma expressão identitária. Isso contribuiu para o sucesso, quando eu digo, para chamar o público, para a formação de plateia. E como surge essa ideia que é fantástica? Moleque é doido. Não, professor, você que é maranhense deve saber que essa expressão é uma expressão muito de infância na época, do guri que se impressiona com alguma coisa. Moleque, tu vê aquele filme, tu vê aquele negócio, moleque é doido, é doido. Então tem muito isso com a gente. E aí a gente queria uma expressão muito nossa que pudesse encabeçar o título, né? E você falava uma coisa muito importante sobre a questão do cinema. O Moleque é Doido fez sucesso no cinema e a rede exibidora, ela é muito, não diria carrasca, mas ela é muito capitalista. Então, assim, se o produto não leva o público, se você não vende o bilhete, você sai na primeira semana. E não é só o Moleque é Doido que é do Maranhão, não. Se você for de Hollywood, o filme não fizer bilheteria, ele sai na primeira semana. Então, perceba a força que o cinema maranhense teve durante essa janela de exibição de 4 semanas, como a gente arrastou o público e levou esse público por causa dessa identidade, desse sentimento de pertencimento que você bem falou, sobre o seu produto, sobre esse ver, sobre o seu estado. Então, a gente tem a certeza de que tudo isso foi muito acertado, professor. Porque no primeiro filme, algumas pessoas achavam que era um golpe de sorte. Falaram, Moleque é Doido, eles tiveram sorte, fizeram um filme aí que foi certinho e tal. Não, mas a gente teve muita pesquisa, a gente teve muito planejamento. E aí, quando você vai para o segundo filme, a gente vai também muito seguro, muito consciente, né? Então, a gente consegue se estabelecer num segundo filme. E o terceiro também, a gente vai surfando nessa onda. Por isso, esse processo que a gente sempre faz de pesquisa, junto às lendas, às expressões, e o que a gente quer mostrar a cada filme, você percebe que primeiro foi a lenda da serpente encantada, como você bem frisou. Depois a gente vem com outro mote, que é o rei Dom Sebastião, que tem aqui na Ilha dos Lençóis, que é uma lenda famosíssima, conhecidíssima, de um rei que existiu, que participou de uma batalha, que se perdeu, que desapareceu nessa batalha, e que a lenda vem, por conta dos portugueses, da nossa influência, vem bater aqui no Maranhão, nas reentranças, né, numa ilha chamada Ilha dos Lençóis. E a gente pega essa história para a gente novamente, tão grande, tão bonita quanto a lenda da serpente encantada. Então perceba a quantidade de lendas e material que a gente tem para fazer filmes aqui, para produzir projetos. Então a gente tem iguais a essa lenda, muitas outras. E que, enfim, tem a Ana Jansen, que a gente coloca no filme também. A gente brinca um pouquinho com essas lendas e a gente consegue mostrar para o público isso, essa riqueza que a gente tem hoje no Maranhão. Hernanes, e a gente... vamos começar um pouco do cenário do audiovisual, em especial o cinema, mas em outras plataformas também. É uma área da produção artística que é cara, como nós falamos, mas que enfrenta uma crise séria. Até a disponibilidade de salas nos espaços mais longínquos, a necessidade de criar um público cativo para o cinema. E eu te pergunto, quais são, dentro do seu ponto de vista, da sua vivência, os grandes entraves e desafios para um desenvolvimento efetivo do cinema nacional? Bom, a gente vive hoje um momento muito delicado, como você falou, e o cinema, junto com a classe artística, ela foi, sem dúvida, uma das mais afetadas. Quem perdeu mais foram as vítimas, que perderam suas vidas, infelizmente, mas dentro de um cenário de profissões e de classes, a classe artística, sem dúvida, foi a mais afetada, que foi a primeira a parar e será a última a retornar. A gente está tendo essa visão, esse momento, esse universo aí de arte, e é um paradoxo, professor, porque ao mesmo tempo que é desvalorizado e que é difícil também,
você vê que foi a classe que mais ajudou na saúde mental das pessoas durante a pandemia. Então, as pessoas estavam presas em casa e consumiam os filmes, consumiam os livros, consumiam as novelas, então, né, as músicas, tudo isso foi a classe artística que cuidou dessa saúde mental das pessoas dentro de casa. Então, os cinemas, eles estão sendo muito afetados. A gente tem informações de que redes de cinemas estão falindo nos Estados Unidos. Uma rede importante aqui, que atua no Brasil pediu um empréstimo bilionário. Então, as salas estão fechadas. Então, como é que você vai manter esse sistema, né, essa rede exibidora, se você não tem um filme que é o principal produto? Então, você acerta ali cheio na veia, numa situação muito complicada, porque os produtores dependem também das salas para exibir os seus filmes, as distribuidoras. Então, a situação assim é caótica, né? É muito tensa e a gente espera, claro, que com as melhoras dos índices, dos números, essas salas comecem a ser reabertas, como já está acontecendo na China, já está acontecendo também nos Estados Unidos, e a gente espera que aqui o Brasil também já ocorra a liberação das salas em sua totalidade, porque por mais que seja 20%, 30% aberto, você não vai ter a força, a potência que o cinema realmente usa para poder exibir os seus filmes. Então, é uma situação extremamente delicada, onde a gente caminha a passos lentos, né? A roda gira de forma muito devagar, e a gente não tem uma certeza absoluta de quando a gente vai poder exibir os filmes. Então, isso, você bem falou, afeta toda uma cadeia produtiva, toda uma cadeia de profissionais, que vai desde a música, que vai desde aos produtores, que vai aos figurinistas, que vai a um monte de gente que fica sem trabalhar. Você bem falou no início da modificação que aconteceu, e de fato, se você assistiu o Moleque Doido, que começou a ser gravado antes da pandemia, o Moleque Doido 4, e aí a pandemia vem, a gente é obrigado a parar, depois a gente retoma, né, retorna aos trabalhos, com todos os protocolos, e aí você vai ter outro filme completamente diferente, da maneira de se gravar, até a quantidade de atores em cena. Então, são dois filmes. É um filme, mas são duas divisões. Não tem como, né? Pós-pandemia, a pandemia ela afeta de forma significativa nesse processo também de produção. Erlanza, essa produção aí, esse novo filme é o Curupira, né? O Demônio da Floresta. A gente também está produzindo aí um filme de terror, gênero terror aqui do Maranhão, e passou por esse mesmo processo, né? A gente está produzindo, a pandemia vem, para também, e a gente vai retomando aos poucos essa produção. Então, você bem dizia também, professor, para completar, não é só o cinema maranhense, o cinema brasileiro inteiro teve que parar. Então, você vê a retomada, e aí você atinge diretamente a data de lançamento dos filmes, então você vai ter filme que era para agora, foi jogado lá para frente, né? Então, vai ter uma fila enorme aí de filmes para serem lançados. E o Curupira vem também trazendo uma ótica diferente, mais sombria dessa lenda que todo mundo conhece. E eu sempre brinco porque Curupira é um ente querido da floresta protetor, mas ninguém quer ver Curupira no final das contas. E aí a gente traz essa ótica mais sombria sem querer mudar a lenda. Não é que a gente está, olha, a gente vai modificar a lenda. Não, é só uma ótica de entretenimento, né, para levar para o cinema. E dessa onda de terror, que é um gênero que as pessoas adoram também. E acho que o filme foi muito gostoso, porque foi gravado aqui em São Luís, foi gravado com profissionais também aqui na ilha. Acho importante a valorização dos profissionais. E essa lenda que é uma lenda amazônica conhecida no Brasil inteiro. Então é um projeto que me orgulhou muito de ter produzido, ter dirigido, feito o roteiro. E é para o primeiro semestre, viu, professor? Ainda é antes do Moleque ter Doido. Então a gente espera que esse momento melhore para que a gente possa lançar o filme. Hernandes, considerando a cadeia produtiva do audiovisual, eu te pergunto, existe no mercado profissionais em quantidade significativa para esse crescimento? Vamos esquecer um pouco a pandemia, essa explosão do audiovisual, sejam ele nas salas ou em outras plataformas pela internet, existe profissionais para esse mercado? E se a pandemia contendo, impondo o distanciamento e a redução ou uma parada da produção tradicional do cinema, provocaria assim uma necessidade, um momento oportuno para a formação de profissionais que pudessem ocupar esses postos de trabalho no setor produtivo, da cadeia produtiva do audiovisual? Existem muitos profissionais, professor. Aqui no Maranhão, por exemplo, em 2014, já existiam diretores fantásticos, que a gente conhece na cena maranhense, desde Joaquim, enfim, e tantos outros que a gente conhece, o Murilo, e outros cineastas que a gente já tem. A gente já tinha naquela época.
A partir do Moleque tá Doido e outras produções, o cinema ganha uma força em estatística, em números, né, em formação de plateia. Acho que o filme também tem essa contribuição dentro desses números. Hoje, eu posso dizer que a quantidade de produtores que nós temos hoje no Maranhão é incrível, porque se a gente engatinhava, hoje a gente já caminha com as próprias pernas. Hoje você não precisa buscar um profissional fora, que nós temos aqui, nós temos bons diretores, diretoras, bons produtores, produtoras. O que falta realmente, enfim, de uma maneira geral, né? São os aportes, são as estruturas, que a gente já começa a ver também, os editais, a própria Lei Aldir Blanc também deu uma força nesse momento. E eu acho que é uma questão do próprio profissional buscar essa melhoria, né, essa capacitação que esse momento pandêmico de parada também proporciona. Você vê a quantidade de cursos que a gente viu abrindo. Eu mesmo fiz um curso em janeiro sobre o mercado cinematográfico, um curso online de São Paulo, e a gente pôde ver que a gente está no caminho certo. Quando a gente falava da nossa experiência aqui com o Moleque é Doido, a gente percebia que a gente estava também dando uma contribuição ao curso com a nossa experiência, com o nosso testemunhal, né, de que a gente estava fazendo aqui da maneira correta, e a gente se identificou com isso. Quer dizer, a gente não está muito atrás nessa história, a gente está andando ali pareia com as produções, e o nível de qualidade também é muito importante. Então, os incentivos ainda são poucos? Sim, são poucos, mas hoje já são melhores do que há um tempo atrás. E eu acho que cabe também ao produtor, como você bem disse também no começo da nossa conversa, essa criatividade, essa busca por fazer. Porque o grande problema hoje é você iniciar um filme e terminá-lo, de alguma forma, né? Então, eu conheço muitos produtores amigos meus que iniciaram projetos, mas que, infelizmente, por conta de diversos fatores, pararam a produção. Então, um filho, que a gente dá, o filme é um filho, né? Você tem que produzir, você tem que entregar, você tem que, independente das dificuldades que você enfrente. Mas hoje a gente já está vivendo um momento muito melhor do que a gente vivia há um tempo atrás, mesmo com todas as dificuldades que você bem frisou também, até pela Agência Nacional de Cinema, que sofre uma parada total. A gente tem uma estagnação nesse momento da agência, e você fica impossibilitado de ter aportes maiores, ou pelo menos de tentar um momento melhor dentro da cadeia produtiva. Não é que o cinema ele só viva disso, absolutamente. Mas você precisa de aportes em que o Estado brasileiro também ele tem esse apoio fundamental. E quando você, como eu bem disse, quando entra o aporte, quando entra a estrutura, você vê o nível de qualidade e competitividade aumentar. Então não adianta a gente aqui no Maranhão achar que, nossa, nós fazemos com força, com garra, mas se nós não tivermos a estrutura correta, nós não vamos gerar competitividade e qualidade. E a gente vai ficar sempre atrás daquelas grandes produções que são feitas no eixo Rio e São Paulo. Hoje não mais, hoje já existe uma quantidade de produção maior, não só nesse eixo, mas também no Nordeste. Então, a gente estava falando um tempo atrás lá em Fortaleza que o Nordeste não é mais visto como o grande sertão veredas, aquela coisa preto e branco, né? O Nordeste hoje é colorido, existem muitos produtores, muita produção, não só de Pernambuco, mas do Ceará. A gente tem o próprio exemplo do Alder Gomes, que tem feito trabalhos incríveis, fazendo sucessos nacionais, né? Então, eu acho que o caminho é esse, a gente precisa continuar nisso. Por mais que a pandemia tenha, né, pego a gente de surpresa, tenha derrubado ali, a gente tem que continuar caminhando, andando, e a gente precisa de tudo isso, tanto os aportes e políticas públicas nessa área, como também a própria força vindo dos produtores para poder produzir. Elanes, assim, todo mundo fala, usa um termo que está já em lugar comum, novo normal. Eu não considero isso novo normal, porque não é normal esse termo. O novo normal vai ser a adaptação, o retorno às ditas atividades anteriores, que vai ser demorado, vai ser lento, essa restauração da vida normal. E muita gente em casa, com acesso à produção audiovisual pela internet, no seu smartphone. Será que isso vai provocar uma redução do número de público nas grandes salas de cinema pós-pandemia? Como seria esse cenário de pós-pandemia? Porque mesmo pós-pandemia a gente vai ficar muito tempo com medo até de tocar, em onde tocar, como falar com as pessoas. Esse trauma vai ser difícil de superar. E não existe cinema distante. A gente pode estar distante dos atores na tela, mas junto com o público.
E não, será que isso vai provocar uma lentidão na retomada ou vai reduzir esse público cinéfilo, vamos dizer assim? Essa é a pergunta de $1 milhão, essa sua pergunta. Mas o cinema, sim, já tem as suas previsões de que quando, pelo menos se continuar o ritmo de vacinação, isso de maneira mundial, o cinema volta somente a se recuperar a partir de 2022, né? E ele vai levar, acho que entre 2 ou 3 anos para chegar ao momento que antes da pandemia, de números de bilheteria, de filmes e tudo. Então, é um processo ainda lento, como você bem frisou. A gente sabe também que o público, o cara que é cinéfilo, eu pelo menos adoro sala de cinema, por mais difícil que seja, eu quero muito, né, sempre nas brechas que teve, com os protocolos, e quando havia filme a gente dava um jeito de ir, com todo o distanciamento. Então eu, quanto cinéfilo, quanto pessoa que gosta de cinema, eu voltarei às salas, né? Mas evidentemente que a gente não pode passar isso para todo mundo. Eu acho que sim, o público no primeiro momento vai ficar ainda reticências assim, para ir para a sala, para assistir ao filme em sua plenitude, e essa é a grande preocupação, porque quando eu falo de Moleque é Doido, a gente quer muito que os cinemas estejam 100% liberados, né? Com todas as salas, para que a gente mostre novamente a força do cinema maranhense. Mas isso é uma coisa que a gente não tem como, nesse momento, dizer, olha, a gente vai conseguir no segundo semestre. Há uma previsão de que no segundo semestre as coisas melhorem. Mas como é que vai ser esse comportamento do público de voltar ao que era antes? Realmente é muito difícil você precisar isso, ainda mais com o advento do streaming, que veio para ficar e que hoje tem uma quantidade enorme de filmes. Hoje, então, se você está com preguiça de ir no cinema, você compra o filme e assiste em casa. E já se sabe que a janela, aquela janela de que o filme ficava no cinema, ele demorava um tempo para chegar na TV aberta, para chegar numa Netflix, para chegar no YouTube, ele era grande. Hoje os especialistas já falam que essa janela vai diminuir para 30 a 45 dias, ou seja, você passou um mês no cinema, você já vai diretamente para o streaming, isso se você não for lançado simultaneamente, como é o caso de superproduções, para não ter um prejuízo. Mulher Maravilha foi lançado, enfim, então... e aí há uma briga com os exibidores também, que querem uma exclusividade. Então, essa discussão, esse debate, professor, ainda está acontecendo dentro desse processo para saber como é que vai ser essa retomada. Porque se sabe que na China, no Ano Novo Chinês, né, quando eles reabriram e colocaram um filme doméstico, eles estouraram, assim, os cinemas ficaram lotados, a bilheteria foi recorde, né, inclusive maior do que Vingadores, que tinha sido o último recorde. E quando reabriram também os cinemas de Los Angeles, lá nos Estados Unidos, também em Nova York, se eu não me engano, já houve também uma superação, quer dizer, o público lá nesses locais mostrou que quer assistir, quer consumir, e está pronto para voltar para as salas. A gente não sabe aqui no Brasil porque é uma situação diferente de tudo, né? A gente pode prever também que haja até um aumento do fluxo de público, até para consumir, porque é na ausência e na escassez que a gente valoriza, né? Muita gente que não... Porque assistir um filme sozinho ou com alguém da família é diferente de ver a grandiosidade do cinema, e que é outro momento, do som, da imagem. A gente pode imaginar que seja um momento de revalorização das produções, principalmente as voltadas para o público mais provinciano, vamos dizer assim. Produções caseiras, nossos espaços, não é caseira. Produções locais, falando de nossa gente. Isso, a Moleque é Doido é uma prova que traz a transferência, impondo essa identidade cultural, se reconhecer no filme é importante. Hernandes, algo me preocupa também, no que diz respeito à pirataria, né? Preocupa a mim, a todos os produtores. Além disso, essa facilidade que o filme é lançado de manhã, de tarde, já está nas redes. E isso é um prejuízo absurdo para a produção, porque concorre com o consumo pago. E quanto mais famoso o filme, e quanto maior marketing ele tem, ele imediatamente já tem uma concorrência de quem
dos hackers, ou dos falsificadores, ou dos, vamos dizer assim, os marginais da arte, os predadores culturais, não são produtores. Me diga, houve isso com o Moleque é Doido, houve o desvio, vamos dizer assim, houve a pirataria com vocês? E muito. E muito. Principalmente no primeiro. Acho que foi o mais afetado, foi o primeiro filme, porque a gente pega aquela época de ouro do DVD, em que a gente tinha informação, estava falando isso ontem também, que o DVD mais vendido da história da pirataria maranhense foi o Vingadores e o segundo foi o Moleque é Doido. Então, o número chegava perto das 500 mil cópias, ou seja, 500 mil de cópias espalhadas não só pelo Maranhão, mas pelo Brasil. Então, quando as pessoas começavam a me ligar e falar que lá no Rio de Janeiro eles encontravam o DVD do Moleque é Doido na banca de pirata, era uma coisa assim que, meu, é sério, né? É sério. Eu estou comprando aqui, estou assistindo e tudo. Então, perceba a velocidade disso, como o filme estava em outros estados. Você acha que se fosse de maneira mais normal, a gente nem chegaria com essa rapidez. E perceba a quantidade de orçamento que você pede. Então, se você vende 500 mil cópias a R$5, você tem um orçamento milionário. Ao mesmo tempo, professor, é uma faca de dois gumes, porque você tem uma super exposição do teu trabalho. Então, enfim, a própria pirataria, ela possibilita que as pessoas lá no Rio de Janeiro e São Paulo assistam o teu filme. Então, é uma faca de dois gumes. Você perde em arrecadação e, de alguma forma, a exposição, há uma superexposição, porque se você não estivesse fazendo sucesso, esse DVD não estava lá. Mas isso te afeta, porque é isso que você disse, você tem um prejuízo enorme. Então, aquilo que o cinema precisa, não só para os seus profissionais, você deixa de arrecadar. E hoje não é mais o DVD, hoje dificilmente você tem um aparelho de DVD, de reprodução de DVD na sua casa. Hoje você tem a internet, é onde mais fácil, é um campo em que você consegue baixar filmes, e não tem jeito, quando você joga no streaming, o cara dá um jeito de baixar assim, e aí vai muito do público. Porque, por exemplo, a gente sabe que tem filmes maravilhosos já liberados para o streaming para comprar, inclusive, mas a gente aqui em casa evita aí porque a gente quer ter essa emoção do cinema, de ter o som, de ter a super imagem, de comer essa pipoca. Mas eu acho que nem todo mundo tem essa paciência, né? E aí as pessoas vão acabar ou comprando ou baixando. Então é um momento também muito difícil que as tecnologias elas precisam se unir, né, as grandes redes, para tentar evitar. Existe sempre um investimento enorme. Então, por exemplo, você entra numa sala de cinema, você tem já desde o projetor, que é diferenciado, um projetor DCP, onde você tem que ter um formato diferente, onde só consegue rodar naquela máquina esse formato. Então, por aí você já tira. Mas aí, às vezes, o cara entra na sala, com toda a segurança que tem e tudo, né? As pessoas lá do cinema sempre dão uma olhada e tal, para saber se alguém está filmando. Mas, ainda assim, alguém entra, consegue filmar e consegue liberar esse filme no streaming. Aí é uma caça, né? É uma caça. Porque no Moleque é Doido 3, por exemplo, a gente já tinha esse movimento de perceber se tinha alguém exibindo no YouTube e tal, então a gente achava, denunciava na mesma hora, o YouTube tinha que tirar e tal. Então, essa briga. E aí, uma semana depois, colocavam de novo, depois a gente denunciava de novo, e fica. Mas nessa história que coloca, que o cara baixa, você tem um prejuízo enorme. Essa briga vai continuar, porque à medida que a tecnologia vai melhorando, não só para aumentar a segurança, os hackers, a galera lá vai também melhorar, vai se aprimorando nesse processo também de pirataria. É muito difícil, muito difícil. Mas a gente percebe que o público infanto-juvenil é um público muito grande, apreciador do projeto Moleque é Doido, da franquia. Então, muita garotada adora, que mais divulga, mais fala. E a gente percebe também que vocações são possíveis a partir de experiências vivenciadas no cinema, por exemplo. E com o advento do smartphone, a garotada está começando a fazer seus próprios filmes, a gente vê esses aplicativos, esses vídeos. Essa educação cultural é essencial para melhorar a formação de público. E qual seria a sugestão de fortalecer isso no nosso estado? Essa educação cultural do audiovisual. Pois é, você falou uma coisa muito importante, porque no primeiro filme, quando a gente ia fazer a exibição,
as exibições promovidas não só em escolas do ensino médio, fundamental, mas comunidades carentes, a gente ouvia dentro das escolas uma coisa muito interessante, muito peculiar. Os professores de história chegavam e falavam para a gente: Erlandes, a gente nunca passou tanto trabalho sobre as lendas de São Luís e sobre a lenda da Serpente Encantada. A gente mesmo já foi parado na rua por um grupo de estudantes que estavam revisitando os lugares, como o Ribeirão, as igrejas que o filme gravou, para pesquisa de trabalho. E isso partia dos próprios alunos, porque teriam assistido o filme e queriam saber mais e tal. Tem até um amigo meu que brinca assim: você é muito corajoso em ter que mudar uma serpente. A história da serpente é do mal, ela vai afundar a cidade. E no segundo filme você fala que é do bem. Olha o que você está fazendo. As futuras gerações não vão ter mais medo da lenda. De nossa, eu acho que é muito profundo o que você está dizendo, mas é interessante como as pessoas captaram isso, professor, dentro do filme. Aquilo que a gente colocava de lenda, de tudo, houve uma curiosidade enorme, e isso passa da tela do cinema, vai para as escolas, vai para os trabalhos, vai para as comunidades, e as pessoas se interessam mais, certamente mais produtores. A gente tem uma gama de profissionais que disseram assim: olha, Nantes, eu tinha medo de fazer um filme, porque sempre é muito caro e tal, mas a partir da experiência de vocês eu me senti preparado, eu me senti com coragem de ir para a luta mesmo, tirar o roteiro da gaveta. Então, o Moleque da Duda, ele presta esse trabalho, esse serviço dentro do audiovisual maranhense. E isso vai para as escolas, sem dúvidas. Então, é bonito saber que o público, não só juvenil, mas o público infantil que adora o filme, que é apaixonado pelo projeto, nos vê dessa maneira também. Há uma gratidão muito forte e um empenho para que a gente continue dessa maneira. Então, se você me perguntar como é que vem o Moleque da Duda 4, ele vem cheio de emoção, ele vem cheio de humor, mas ele é uma grande homenagem, ele faz uma grande homenagem ao Maranhão, ao maranhense, porque foi necessário porque esse estado é lindo, a gente precisa mostrar, e a gente faz isso o tempo inteiro. Você pode falar que o filme é isso, que é aquilo, que você não gosta da fotografia, que é não sei o que mais lá, mas o filme tem esse compromisso com as lendas, tem esse compromisso com o Maranhão, de mostrar o que é nosso, e de mostrar mesmo, e de dar a cara a tapa. E eu fico muito feliz em poder contribuir com a cultura maranhense através desse filme. A gente também percebe que, apesar de personagens não são muito caricaturados, como a Guida Guevara, a Niquima, o Sorriso, eles, de repente, eles exteriorizam a cara do maranhense. Isso gera outros produtos posteriores, como vídeos, como memes, como vídeos do próprio Insta do Moleque Pé Doido. Me diga, como é que surgem esses 4 personagens que são ícones e são únicos? Verdade. A gente precisava... Isso aí é uma influência minha, assim, da comédia, por exemplo, os Trapalhões faziam, a comédia do Chaves, essa comédia de 1990, no final de 1990, da comédia americana também, esse Ventura, enfim. Então tem um humor ali que me fascina nesse momento e que me influencia de alguma forma. E aí eu queria 4 personagens que tivessem a cara dos maranhenses. Então a gente tem 3 negros. Um dia a gente estava numa discussão também sobre isso, e eu acho que o filme presta, assim, essa justiça. Você tem 4 protagonistas e 3 são negros. E a gente tem o querido Coalira, que a gente chama aqui. E é interessante que quando a gente fala o Coalira, embora de alguma forma exista o preconceito embutido, tem a permissividade, porque há a afetividade. E se você for retratar o maranhense do jeito que ele é e com as suas expressões, o Coalira entra nesse contexto. Porque, até brinco com as pessoas, se você chegar no Maranhão e falar de homossexual ou gay, as pessoas vão achar estranho, vão achar esquisito aquilo, porque não é um tipo de expressão que é comumente usada. Então, esse cuidado, esse zelo que a gente também teve de construir personagens que fossem amados e queridos pelo público, mesmo brigando ali entre si e tudo, mas há um amor, há uma afetividade, um carinho, que eles expõem isso além da tela, e que as pessoas se apaixonaram, que as pessoas sabem, na verdade, dentro daqueles personagens. Então, acho que foi muito acertado, mas depende muito também da química, professor, de como isso aconteceu, como o roteiro ajudou nessa construção, como a história, né, o mote principal também obriga esses personagens, de alguma forma, que seriam anti-heróis, a se transformarem em heróis. E aí o público percebe que, embora seja mágico aquilo, é a realidade. O maranhense come café com farinha, o maranhense é lá do Maracanã, é lá da Liberdade,
O maranhense passa lá na frente da igreja do Anil, lá, e tudo. Então, essa identificação, ela gera essa afetividade, né? essa proximidade, em que hoje o projeto é querido por isso, porque tem essa verdade, tem esse registro. Então, não é que você tem imposto isso com uma visão do diretor, do roteirista, que quis colocar isso por capricho. Não, ele quis fazer um retrato de como a gente se trata, como a gente brinca, né? E deu super certo, porque as pessoas perceberam isso. Eu penso, na verdade eu acredito, assistindo os filmes, que o Moleque é Doido, ele traz para a gente, ele traz a gente para o nosso lugar de pertencimento. Algumas expressões, alguns lugares, ícones, como você falou, além da parte histórica, mas a parte comum, a periferia, o diálogo do maranhense, a gente começa a se observar, a se rever enquanto pertencente a essa identidade. Acredito que esse seja o grande segredo do sucesso do Moleque é Doido, porque leva para fora também um pouco da nossa identidade. Como foi falado iconicamente, Coalira é um termo carinhoso. Você chama um amigo de Coalira. E não descaracterizando de forma pejorativa. Porque quando você chama o seu amigo de Coalira, é um Coalira ferido. É a imagem do Coalira que não é pejorativa. Então, essa sacada é muito boa. E vamos falar, digredir um pouco do audiovisual, e o Airlines do Jegue Folia. O ano passado nós até desfilamos, participamos do Jegue Folia, porque homenageava o tambor crioula. E nós aqui da Casa do Tambor fomos. Como é que surge você nesse projeto do Jegue Folia? Que leva é doido, né? O nosso saudoso Raimundo Campos, né, que Deus o tenha, nos deixou em outubro do ano passado. Ele tinha esse barrismo, sabe? Era muito bonito ver isso no Raimundo. Porque o jegue, ele surge da resistência, de um animal que representa a resistência, que é o jegue, um animal nordestino, que na época a gente consumia só o carnaval baiano, o carnaval do Rio de Janeiro, e ele queria que o carnaval maranhense fosse destaque, que também estivesse brigando ali, né, tivesse pareia com esse carnaval. E aí ele, junto com a família, forma o Jegue Folia e faz um sucesso conhecido no Brasil inteiro, que é a dança do jeguerê. E eu entro no jegue já em meados de 2000. Né? O jegue é de 1996, eu entro em 2000 para participar do Carnaval de 2001. E a partir daí eu me apaixono por essa nação, que a gente chama de nação jeguerê, e a gente começa a puxar o bloco junto com outros amigos. É uma felicidade enorme porque você participar do Carnaval maranhense. E aí tem uma coisa muito peculiar, professor, que no Carnaval do ano passado tinha muitas postagens. E numa delas eu achei muito interessante, porque o cara falou o seguinte, e o cara era de fora, um turista. Cara, eu vim passar o Carnaval, que é impressionante. Quando toca um sucesso nacional, vocês realmente vibram muito. Mas quando toca um sucesso de vocês enlouquecem. Então, assim, as pessoas cantavam, né, dança do jeguerê, numa só voz, gostosa de bicho terra, enfim, os sucessos que nós temos no Carnaval maranhense. E isso nos deixa muito felizes, porque é uma alegria muito grande poder levar esse Carnaval que é nosso, né, para o público. Que a gente como você bem falou, o maranhense, ele gosta do que é daqui, ele gosta do que é da sua terra, e ele gosta de consumir isso. Então é importante que esses blocos continuem na resistência. Nós tivemos, pela tristeza da pandemia, o cancelamento do Carnaval. Já estamos, São João são 2, né, e o Carnaval é o primeiro, e atinge toda uma cadeia produtiva gigantesca. A economia é afetada de forma muito particular, muito importante, porque você não tem só os músicos, não. Você tem desde os músicos aos blocos, a renda que é gerada, aos figurinos e camisas, aluguéis, ao cidadão que vai vender a cervejinha dele lá, o pastel, a pipoca dele lá. Então, é um momento muito difícil também e é uma pena. Espero que essa situação melhore para que o jegue volte, né, à avenida, junto com todos os outros blocos, e para que a gente possa festejar aí a vacina, a melhora dos índices da pandemia, no próximo Carnaval, se Deus quiser, professor. E aí o Raimundo tem isso, de homenagear o Maranhão, sabe, o tambor de crioula. Então ele vem sempre com um tema para falar da gente, e foi muito legal mesmo, porque o figurino vem nessa pegada, a gente produz as músicas, começa a cantar,
E o público se identifica muito com isso. Conversa está super boa, a gente está chegando já no finalzinho, mas antes, assim, eu penso o seguinte: o isolamento social imposto pela Covid-19, o distanciamento, a impossibilidade de viagem, de deslocamento, de certa forma, traz a cultura a se centrar nas suas peculiaridades locais, ou seja, as grandes produções de todas as áreas das artes, seja o cinema, seja a música, seja os festivais, pelo fato de estarmos mais próximos, apesar de distantes, porque não estamos saindo do nosso território identitário, ele valoriza mais a cultura local. E acredito que, a partir daí, essa restauração do fazer cultural, a depuração a partir do fim dessa pandemia, vai fortalecer essa produção local, essa valorização da identidade e da cultura das pequenas e médias cidades. Vocês foram muito premiados em muitos festivais, como Maranhão na Tela, como da revista Casumbá. Qual a importância desses festivais para o audiovisual? E, em seguida, a gente já vai se despedindo com as considerações nesse nosso grande bate-papo. Professor, a importância é enorme. E, através dos festivais, você tem a possibilidade de exibir o teu filme, né? A premiação vem para coroar isso, né? Mas isso não minimiza os outros projetos, não diminui os outros projetos que são colocados. Então, é uma ferramenta potencialmente, porque você não tem só o Maranhão na Tela, você tem o Guarnicê, você tem outros pequenos festivais que estão se fortalecendo também, né? A gente teve uma parada por conta da pandemia, mas a gente já tinha dentro de São Luís, eu acho, de 3 a 4 festivais anuais, com suas datas ali corretas, ali, me perdoe se eu estiver errado, me corrijam. Mas ele é importante nesse processo, porque ele valoriza não só os produtores, os profissionais, ele premia isso, mas ele dá a possibilidade dos produtores também mostrarem os seus projetos, que nem sempre tem a possibilidade de ter uma sala de cinema multiplex. É muito difícil, é um mercado muito complicado. Então, através dos festivais, você tem essa possibilidade, que eu acho super importante, e a gente tem que valorizar muito e continuar apoiando esse tipo de iniciativa, porque a gente não vive sem os festivais, né? Eles são de extrema importância, não só os maranhenses, mas a possibilidade de você participar, ter o seu filme num festival nacional, por exemplo, ou até mesmo internacional. O filme Moleque é Doido, ele tem essa pegada mais comercial para o cinema e tudo, e a gente acaba focando muito nesse processo, e quando a gente está lançando no cinema, a gente acaba não coincidindo com as datas dos festivais. Mas sempre que a gente pode, a gente coloca, e graças a Deus sempre vem uma premiação, sempre vem um momento bonito para a nossa produção, que eu acho de extrema importância. E o Moleque é Doido provou isso, professor. Essa questão do regionalismo que você bem falou, está muito forte, está muito pulsante, está muito em voga. Quando a gente faz sucesso com o primeiro Moleque é Doido, a gente abre um leque de opções, e a gente abre, inclusive, os olhos da rede exibidora, que até então tinha, não diria um certo preconceito, mas uma dificuldade de colocar esse tipo de produção regional. Quando a gente exibe o primeiro Moleque é Doido, tem esse sucesso, e o mercado exibidor ele tem essas estatísticas, esses números. Opa, que filme é esse lá no Maranhão que está fazendo sucesso, está levando gente, está tirando gente do meu cinema e está levando para outro cinema. Quando a gente exibe o segundo filme, todos os cinemas daqui de São Luís já estavam abertos para a gente, quando estavam fechados no primeiro momento. Então, a gente já conhece teu filme, a gente tem sala assim para exibir, com certeza, e a partir desse momento, a rede exibidora nacional começa a ter um olhar mais carinhoso com as produções locais. Então, eles começam a falar, opa, tem filme aí, produção regional, que está levando gente para o cinema, vamos ficar atentos, vamos ter esse olhar mais, né, carinhoso com essa galera, porque é um pessoal que está trazendo gente, né? Então, veja bem, o cinema independente ganha força. Esses momentos de dificuldade, o cinema nacional, as pequenas produções têm a possibilidade de exibir. E certamente, professor, nessa volta, quando a gente analisa a grade de concorrência, que são as exibições, as produções que serão exibidas, serão lançadas, a gente percebe uma quantidade enorme de filmes brasileiros. Então, são os filmes brasileiros, as pequenas produções, que vão preencher essa lacuna dos grandes filmes, porque parou a produção mundial. Então, você não vai ter aquele monte de filme para exibir no primeiro momento.
Talvez haja uma fila aí depois, mas o que se sabe é que as produções pararam. Então você vai ter que ter outro filme para colocar no lugar, e aí é um momento, uma oportunidade que a gente tem, o cinema independente tem, para se fortalecer dentro desse mercado. Eu conversando com o secretário, vai dar uma live, eu disse, qual o principal, para você, o principal ensinamento da pandemia traz, se pode trazer algum, ele diz, nós temos que nos preparar a viver na escassez, que a gente nunca esperava isso. E eu te pergunto, no final já se despede, qual a grande lição dessa pandemia para você? Eu acho que humildade, né? Humildade para todos nós, a fraqueza do ser humano, né? Porque o ser humano ele é muito, como é que eu posso dizer, é muito profundo isso, viu, professor? A gente tem que estar pensando aqui junto, porque de fato as perdas elas são muito grandes. A vida ela não tem preço, então você está falando de milhares de vidas. Uma vida ela desestabiliza uma família inteira, então eu não consigo imaginar esse prejuízo. Nós tivemos na nossa família muitos casos de pessoas que pegaram, eu mesmo peguei também a Covid no ano passado, mas graças a Deus a nossa família não teve nenhum parente que perdeu a vida, né? Mas eu imagino a dor de todos aqueles que perderam seus entes queridos, pais, mães, famílias inteiras por essa doença. Então, eu acho que a dor da perda vai ficar assim para sempre e se reinventar mesmo, se reinventar. A gente vai viver num novo mundo depois disso, pelo menos para a nossa geração. Gerações anteriores passaram por situações bem difíceis, mas toda essa nossa geração vai aprender a viver de uma maneira diferente, a se respeitar mais, pelo menos para muitas pessoas, outras não, outras vão continuar ruins como sempre, infelizmente, mas eu acho que é um grande aprendizado, sim, para todos nós, para a gente aprender a viver, a conviver melhor, a ter mais empatia com as pessoas, e a solidariedade também, acho que tem que partir de todo mundo, né? Eu acho que deixa muitos ensinamentos, não é só um não, professor, são vários. A gente, infelizmente, está acabando nosso tempo, a gente vai agradecendo a sua disponibilidade, toda essa informação, esse carinho, essa experiência de maranhensidade, que é o projeto, o trabalho de vocês. E a gente também endossa essas palavras, que a pandemia mostrou a necessidade de estarmos mais juntos. Vivíamos juntos e não dávamos importância. Agora, separados, sentimos a falta, a necessidade do contato. E que tudo vai dar certo, vacina sim, e está aqui o seu espaço para você se despedir do nosso público. Professor, obrigado mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Foi um bate-papo assim que a gente teve a oportunidade de falar muito do nosso projeto, de maneira muito particular. Você sempre muito gentil e com perguntas incríveis, assim, com uma experiência muito grande, né? Te parabenizo também à frente, com a gestão também junto à cultura, e por essa contribuição que o senhor presta, não só à nossa cultura, mas às classes. A gente se encontrou realmente lá num fórum, e nós tivemos a possibilidade de conversar um pouco, e tem muita gente que faz pela nossa cultura, você é um deles, e a gente fica muito feliz mesmo, agradecido de ter falado com você, e foi uma honra, viu? Muito obrigado mesmo. Um beijo para todo mundo que acompanhou aí, um beijo para a galera que estava mandando mensagem. O papo estava tão bom que a gente não teve como responder ou conversar, interagir, né, professor? Mas fica aí, depois a gente vai conversando, vai respondendo. Muito obrigado mesmo para todo mundo. Tá certo, obrigado. Um abraço pessoal aqui do Maranhão, de São Paulo, do Pará, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Bahia, todo o Brasil acompanhando. Obrigadão, até mais. Até o próximo Papo Criativo, Denis. Valeu.